Bom dia pessoal. Bom dia, Jéssica. Que bom ter você aqui. Bom dia, Kátia. O pessoal estava conversando com o grupo da supervisão de constelação, né? E como que é interessante as trocas que a gente faz, né? Como que a gente pode observar como que a dor está presente na vida das pessoas, né? E as pessoas têm uma resistência muito grande em sair da dor. A dor é um elemento tão presente e as pessoas se acostumam com a dor. Então, quando a gente se acostuma com a dor, a gente não consegue enxergar uma saída para a vida, né? E por isso que os tratamentos terapêuticos, eles são incríveis. E hoje, né, a temática, semana passada eu parei com as lives, parou o Café com Live, eu estou retornando agora, porque eu estive organizando, né, e pensando como que eu ia estruturar essa nova fase do Café com Live para poder unir as características do meu trabalho, né? Não sei se todos vocês sabem, mas eu sou arquiteta de formação, eu já sou arquiteta há 18 anos. E nesse tempo eu já fiz projeto de tudo que vocês imaginarem, né? Já passei por várias fases, já fiz projeto como eu falo, né? Desde a casinha do gás até uma mega indústria siderúrgica eu já trabalhei. E nessa experiência de projetos, né, a gente aprende que a pessoa, a nossa vida, a nossa história não é só isso aqui. Eu não sou só esse corpo que está aqui falando com vocês, né? Eu tenho uma alma que carrega informações genéticas, né? Que tem informações epigenéticas e que a gente está dentro de um sistema. E o que é o sistema? Quando a gente olha para o sistêmico, a gente vê que a gente não está sozinho nesse mundo, né? O mundo não é a manifestação do eu sozinha. Eu trago uma história de vida, uma história familiar. Eu sou o resultado de milhares de antepassados, né? Se os meus pais, os meus avós, os meus bisavós, os meus tataravós tivessem feito algo diferente, eu não estaria aqui hoje para contar a história. Então eu só posso estar aqui falando com vocês, conversando com vocês e trazendo essas informações porque já são experiências marcadas na minha história, marcadas na minha alma, né? Então, nas constelações a gente trabalha com os sistemas. Porém, não só nas constelações que a gente vê o nosso sistema manifestado. Como arquiteta, eu trago já essa experiência de muitos anos, colocando a vida das pessoas, né, a casa das pessoas como uma extensão da vida. Então, tudo que você vê que tem no teu sistema, que você traz e que você materializa neste corpo físico, ele também manifesta em corpos externos, né? Hoje nós estamos passando por uma fase de isolamento, nós estamos passando pela pandemia, vendo que todos nós somos um organismo só. A Terra é um organismo. E o que aconteceu? O sistema adoeceu, saiu de lá da China, foi para a Itália, espalhou. Todo mundo foi, né? Todo mundo está correndo o risco. O vírus está em todo lugar e a gente não consegue ver. Então, como nós somos um organismo, imagina quais são os pontos de energia, os pontos de saúde e de extensão mesmo desse nosso corpo físico. O primeiro corpo externo que está fora da gente, que é onde a gente vive e que também reflete e manifesta as nossas energias, as nossas emoções, as nossas vivências, é a nossa casa. E às vezes nós não damos importância para isso, né? Então, assim, o que primeiro a arquitetura me trouxe de experiência? Que a casa, ela é um organismo vivo. Eu tô falando aqui de casa, gente, porque é claro, eu não vou ficar escrevendo lá para vocês. A sua casa, o seu escritório, o lugar onde você se diverte, né? Mas são os nossos espaços físicos, os ambientes onde a gente tem afinidade, onde a gente se conecta. E os ambientes também que conectam pessoas. Então, por exemplo, quando eu vejo que eu trago na minha alma uma história, que eu trago um sistema, que eu trago crenças e que eu trago uma desenvoltura de vida, isso se manifesta dentro do meu corpo. Então em mim eu tenho o pensar, o sentir e o agir, né? A forma como eu penso e como eu sinto interfere diretamente nas minhas ações. E eu preciso ter consciência de que isso é extremamente importante
para que eu olhe para minha vida de uma forma geral, né? Eu não posso só sair agindo sem pensar e também não posso só pensar desconectado do sentir, porque senão eu vou ter um monte de problema, né? Eu vou ter doenças e o desenrolar da vida mostra isso pra gente, tá? E por que eu falo muito isso do ser, né? Casas, construções, elas abrigam pessoas, né? O que é uma construção? O que é uma casa? O que é a tua casa? Quando você olha para a tua casa, o que você vê, né? Vou soltar essa pergunta. O que você vê hoje na tua casa? Quando você olha a estrutura da tua casa. Você sabe quem morou nela antes? Foi você que fez a tua casa? Você planejou ela do jeitinho que você queria? A tua casa, ela manifesta as tuas vontades? Ela te acolhe de uma forma agradável, confortável, prazerosa? Você tem prazer de estar em casa? A tua casa, ela manifesta aquilo de melhor que você tem? Então, essa pergunta que eu faço, né? Como tá a tua casa hoje? Você consegue enxergar a tua casa? E aí é a pergunta que eu coloquei lá no feed, né? A sua casa tá falando com você. Você consegue ouvir o que a tua casa fala, né? Olha, gente, não é fácil a gente ouvir a conversa da nossa casa. Não é fácil se a gente não estiver conectado com o nosso sentir. Mas eu vou começar a falar para vocês de uma forma que vocês vão começar a sentir a casa de vocês. Por quê? Um ambiente, uma casa, um projeto que você faça, né? Você pode falar assim para mim: Ana, minha casa é perfeita, eu contratei a melhor arquiteto, melhor decorador para poder fazer com que o meu ambiente fosse o melhor possível, né? Eu tenho dinheiro, eu posso investir, só que muitas vezes, né, você coloca a sua casa na mão de um super profissional que sabe muito fazer projeto, que sabe muito colocar o que tem de mais moderno, de bonito, de valorizado ali naquela casa. Mas esse profissional, ele não olhou para você, ele não olhou para a tua história. Por quê? Porque a casa, ela carrega uma história de vida. Sabe que muitas vezes as pessoas vão morar em casas que já são doentes porque tem processos familiares, né? Você vai morar numa casa para cuidar da família, você vai morar numa casa que é perto de um lugar que não é nada agradável, mas que você precisa estar ali para honrar alguma história, para honrar a sua família. Então, as casas, elas são elementos com vida, elas são elementos complementares à nossa vida, onde nós vamos mostrar e manifestar a forma de viver, a nossa forma de viver, o jeito que a gente está acostumado a lidar com a vida, tá? Então muita gente fala assim: eu não mudo, eu não quero mudar, eu nunca vou mudar, eu amo a minha casa. Mas às vezes esse amor não é nem um amor, é um apego, né? Tem muita gente que mora durante anos na casa dos pais, aí os pais morrem, vão embora e essa pessoa continua dentro daquela casa, apegada ao estilo de vida dos pais, né? Tem gente que a mãe morre e passa 10 anos, tá lá o móvel da mãe, com a escova de cabelo da mãe, com o porta-joia da mãe. Então, assim, a casa, ela demonstra muito com que você está conectado, né? Onde que você está conectado? Onde que você está colocando a âncora da tua vida? Será que é no passado? A tua casa consegue mostrar se você está vivendo no passado, gente. Porque dependendo dos elementos que você tem dentro da tua casa, você vai me mostrar, você vai me falar com o que você se conecta, né? Suponhamos que dentro da tua casa você só compre móveis antigos, móveis de demolição, coisas de madeira rústica, de madeira antiga, e você traz parte disso da sua família de origem. Isso carrega uma energia, né? Será que essa família viveu bem? Será que foi uma casa feliz? Será que foram situações confortáveis de vida? Então, eu vou começar a falar de outros pontos que são muito importantes, né? Mas então, olha só, eu vou tomar um café aqui, enquanto isso vocês vão pensando. Como que vocês conseguem ver o que a sua casa fala para vocês? Escreva para mim, quem puder, um elemento que você percebe agora que a sua casa está te mostrando, que a sua casa está conversando com você. Enquanto vocês pensam e escrevem para mim, eu vou colocar o tema da live aqui. Mandem no aviãozinho, pessoal, a live para as outras pessoas que podem gostar, né?
as pessoas que se conectam com a casa, que cuidam da casa e que cuidam da própria família. Porque entender o que a casa está dizendo é um cuidado sistêmico com a família, é um olhar para a saúde da família. E isso valoriza demais a nossa convivência com os nossos familiares. Estou escrevendo aqui o tema da live. Você consegue ouvir o que sua casa fala? Então me responde aí, pessoal. O que vocês estão ouvindo que a sua casa está falando com vocês? Nossa, escrever com celular aéreo assim é complicado, mas a gente vai aprendendo, viu, gente? Você consegue ouvir o que sua casa fala? Agora, como que eu fixo este comentário? Pronto, acho que agora eu consegui, hein? Ah, deu certo. Então, pessoal, vivendo e aprendendo. Eu fazia tanta live sem colocar o tema, né? E eu acho ruim porque a gente, às vezes, entra numa live e não sabe do que a pessoa tá falando. Você entra no meio da live, você não sabe qual que é o tema. Então, eu acho que é muito importante. Eu sempre vou, se vocês estiverem aqui, vocês me lembrem de colocar o tema da live, tá? Que eu quero. Vamos lá, olha, oi Tati, olha, minha casa está pedindo uma janela. Gente, a casa pede mesmo, né? Se você tá vendo a necessidade de uma janela, né? Como que tá o teu olhar para fora? Como que tá o teu olhar para a vida? Vocês sabiam que as janelas são os olhos da casa? As janelas, né? A visão que você, qual que é a visão que você tem quando você sai na janela da tua casa? Isso conta muito, gente, tá? Então vamos lá, vamos começar a falar na prática, como que a sua casa conversa com você. Primeiro ponto, né? Na última live que eu fiz sobre Minha Casa Me Condena, eu falei de como a gente escolher o terreno onde está situada a nossa casa, como que a gente pode olhar para o entorno da casa e sentir o que essa casa está manifestando na nossa vida, né? A partir do lado de fora. Então, quando eu olho fora da minha casa, eu vejo como que essa casa está se comportando, porque a casa também está dentro de um sistema. O que é o sistema da casa? É o bairro onde ela está situada. Então, é muito diferente de você morar num bairro onde você tem, onde as famílias elas se conectam da mesma forma como você quer se conectar e quer se manifestar, né? E também você pode ver que as casas que estão em locais isolados, as casas que estão no meio da natureza, elas se manifestam de uma outra forma, né? É a forma com que você quer se conectar com a natureza. Agora imagina uma pessoa que mora numa favela, num barraco, né? A gente tem que falar de tudo, gente. Um barraco, uma favela também é uma casa, né? O que aquela casa passa de informação para aquela pessoa que mora lá dentro? Muitas vezes a pessoa não tem a prosperidade, não tem a condição financeira que ela pode, né? E aí a casa dela, ela tá mostrando e manifestando aquele estilo de vida que ela tem, né? As favelas, elas não são construções comuns, não é o normal, né? É uma situação atípica de pessoas que não tinham condições financeiras e elas foram lá no improviso, né? Então esse tipo de improviso também fala, também mostra a situação de vida, mostra onde a pessoa está enraizada, como que ela está conectada, né? E aí é claro, cada pessoa dentro da sua história, dentro da sua luta, dentro da sua desenvoltura, vai ver como agir dentro daquele ambiente, né? Então a gente tem que olhar o ambiente onde a casa está situada em primeiro lugar. Então, por exemplo, quando você olha para o lado de fora da tua casa, no contorno externo da tua casa, o que você vê? Tem hospital? Tem uma rede de energia elétrica? Tem poste de alta tensão? Aqueles postes enormes de alta tensão? Tem um cemitério? Eu falo muito de cemitério e de hospital, gente, porque cemitério, as pessoas que vão no cemitério, elas não vão com uma energia bacana, né? Morrendo de alegria. E no hospital também. Então, quando você tem uma casa que é muito perto de um hospital, muito perto de um cemitério, você tem que proteger, você tem que blindar essa casa, para que você não deixe a energia dessas pessoas chegarem e entrarem no seu ambiente. Porque tudo forma ali um microclima, é que nem um clima, né? Ah, choveu ali na frente, mas vai refrescar o clima aqui perto, né? Pode não ter chovido aqui em cima da minha casa, mas se choveu ali perto, já vai, esse microclima ele se espalha. Energia é a mesma coisa, tá?
Amanhã nós vamos falar só de energia. Amanhã tem um convidado hiper especial que é super entendido de energia e ele vai falar de energia pra gente como ninguém, como que nós manifestamos a energia dentro dos nossos espaços. Então, quando você olha do lado da tua casa, se tem um hospital, se tem um cemitério, se tem uma subestação de energia, se tem uma torre de alta tensão, tudo isso vai interferir na energia da tua casa, né? Porque é a natureza de fora que comanda esse estar no ambiente, essa localidade e a energia que vem de fora para minha casa. Imagina só, é mais legal você morar do lado de um cemitério, do lado de um hospital, ou lá num lugar mais afastado da cidade, num sítiozinho, onde você vê a natureza. Gente, a energia é outra, até para você acordar, para você levantar, a disposição é outra, né? E aí a gente tem que prestar atenção no que a gente está conectado. Por que eu fui parar nessa casa, nesse lugar? Né? Porque as casas, elas também mostram a situação de vida que você está vivendo nesse momento. Né? Você pode falar assim, eu tô nessa casa, mas eu já tô planejando ir para outra. Claro, todos nós temos que ter planejamentos de vida para querer ter o melhor. Todo mundo quer ter uma casa melhor, quer ter um espaço melhor, mais agradável, mais saudável, e isso é necessário. Se você tá dentro da tua casa e não tá planejando melhorar isso, alguma coisa errada tem. Porque nenhuma casa é 100% perfeita e tá ali, né, do jeito que você chegou e falou assim, agora tá perfeito, nunca mais eu vou mexer. Sempre nós vamos ter que mexer, nós vamos ter que colocar essa energia para girar. Vamos ver aqui a continuidade do comentário da Tati. Esta janela é na fachada da casa. Quero colocar vidros coloridos, não consigo escolher a cor da casa, por isso não coloquei os vidros coloridos e isso está me deixando angustiada. Olha só, Tati, tá com problema com cor, né? Como que as cores se manifestam na nossa vida? Então, a cor tem a ver com o tipo de emoção que você precisa manifestar. De repente, Tati, pode ser que você esteja numa instabilidade emocional, né? Porque a gente varia muito, né? Tem época que a gente fala assim, agora eu quero... Nossa, estou numa fase que eu vou vestir só roupa vermelha, né? Você tá mais agitada, você tá mais quente, você tá mais animada, você tá mais respondendo aí às energias da vida. De repente você está numa fase mais preta, né? Eu estou usando só roupa preta nessa fase, eu estou mais fechada, né? Eu estou mais internalizada. Então, essa questão das cores a gente vai falar muito também daqui pra frente. Ô Tati, você tem que colocar na fachada da tua casa uma cor que representa uma estabilidade para você, no sentido de não ficar trocando isso sempre. Você não vai ficar pintando a tua casa todo mês. Você não vai ficar pintando a casa de 6 em 6 meses, né? Então, você tem que escolher uma cor neutra que valoriza a tua casa, mas que seja também, que não seja um tom que seja desagradável para você. Por exemplo, de repente um vermelho seria uma cor muito forte, né? Os tons de terra são bacanas, mas uma coisa muito legal para você descobrir qual seria a cor ideal é saber em qual área do baguá que a tua fachada está localizada. Aí você coloca a cor certa e você ativa essa cor. Essa cor, ela vai ativar a área que está circulando nessa fachada e você vai colocar isso como um ponto de atração de prosperidade para a tua vida. Então a gente pode usar cor, a gente pode usar elementos, materiais, né? A gente tem vários tipos de elementos que potencializam e que trazem, que ancoram as energias, né? A gente trabalha nas áreas do baguá, como a gente chama de arquétipos, né? Arquétipos são simbologias e a gente traz essas simbologias dos arquétipos do Feng Shui para colocar essas áreas dentro da casa, né? A nossa casa, ela manifesta as 8 áreas principais da nossa vida e essas 8 áreas, elas são a saúde e a família, tá? A prosperidade, o sucesso, os relacionamentos, a criatividade, que também está relacionado com os filhos menores, os amigos e viagens, o trabalho, né, a carreira, a missão de vida e a espiritualidade e o autoconhecimento, né? Eu fui falando assim, mas é de 2 em 2, então resume em 8 áreas. Todas essas áreas, elas passam por um ciclo, elas passam por um processo durante o dia. Então eu tenho que saber onde o sol nasce, onde o sol se põe, isso interfere na fachada também, viu, Tati? Tem que ver em qual área a sua casa está localizada, em qual ela está voltada para qual ponto, né? Para o norte, para o sul, tudo isso faz diferença. Se a tua fachada bate sol de manhã, ela provavelmente está localizada no leste, né? Que é onde nasce o sol. Se ela não bate sol hora nenhuma do dia, ela está na face sul.
E essa face sul já é uma face mais de internalização, cores mais fechadas, mais escuras, né? Na parte da manhã você pode usar a tonalidade de verde, azul, e aí a gente vai, né, circulando durante o dia, o posicionamento onde o sol incide na casa, a gente vai vendo quais são as áreas que a gente pode trabalhar e manifestar para que a gente traga, né, utilize a saúde, a prosperidade, fazer com que a nossa vida fique cada vez melhor, tá? Tudo dentro de um ambiente tem jeito de se curar. Tem coisas que são muito graves, mas tem coisas que a gente consegue curar, que a gente consegue trabalhar a cura, né? Por isso que eu sempre vou falar aqui da conexão da casa com a energia, né, com as constelações, com os sistemas. Isso é muito, muito, muito importante. Então vamos para a segunda parte. Primeira parte, vocês olharam do lado de fora da casa, né? O contorno do lado de fora da casa. O que tem do lado de fora da tua casa? O bairro é legal? As pessoas que moram no bairro são pessoas com quem você gostaria de viver? São pessoas compatíveis com o seu estilo de vida, né? Se você preza por família, né, você não vai morar num condomínio de jovens que fazem festa todo dia. Então, gente, a gente tem que entender que na nossa vida a gente tem que estar compatível com aquilo que a gente quer para a fase de vida que a gente está, né? Uma das leis da sistêmica, o tempo e o espaço, né? Eu não posso viver hoje a minha vida como se eu tivesse 15 anos de idade. Essa lei do tempo ela é muito importante para a gente saber, inclusive, onde que a gente vai morar, né? Ah, então eu quero cuidar da minha família, eu quero que a minha filha vá para a escola, que ela ande num lugar seguro. Aí eu vou morar lá no meio do bairro que o povo fica, né, pra rua, que usa droga e que, né, só mora num prédio que só tem gente que faz festa e farra. Então, assim, claro, eles têm a liberdade deles, cada um na sua fase, mas não é a minha vibe, não é o jeito que eu quero viver e que eu quero que os meus filhos vivam. Então, se eu quero que os meus filhos tenham uma vida mais tranquila e eu quero conviver num ambiente familiar, eu vou procurar um lugar para eu morar que tenha essas características, né? Tudo começa por aí, gente. A gente tem que saber onde que a gente quer morar, tá? E mudar de lugar não é pecado, não é feio, é ótimo, né? Quero mudar. Mude sempre. Sempre. A única coisa ruim da mudança é que os móveis vão ficando destruídos, né? Mas você tem que estar num lugar que manifeste a tua potência, que manifeste aquilo que você quer pra tua vida, tá? A Renata, a Bárbara entrou, que legal que você tá aqui, Bárbara. A gente estava conversando lá no grupo da supervisão. A Renata, veja escola, praça arborizada e posto de gasolina. Renata, olha que delícia você ter uma escola perto da tua casa. Olha a energia da escola, né? Escola é energia de aprendizado, energia de elevação de consciência, energia de crescimento. É muito gostoso você ter uma praça arborizada do lado da tua casa, você tá trazendo a natureza, né? O posto de gasolina, eu já não sei o que seria energia, eu vou até pesquisar. É legal porque eu também eu saio na janela que eu também vejo um posto, Renata. Eu vou fazer uma pesquisa dessa simbologia do posto de gasolina, mas eu acredito que não seja tão boa, tá? Por conta dessa coisa do combustível, de armazenar o combustível. Agora, a escola, super bacana a energia da escola, a energia da praça arborizada é excelente. Então, vamos observar a energia que está se manifestando de fora para dentro. Renata, fizemos uma live semana passada lá da B-Maker, minha colega, minha amiga querida, para falar também desses assuntos, né? Falando tanta coisa legal. Então, aí, Tati, vamos fazer uma avaliação sim, tá? É super barato, vale muito a pena você olhar para isso, porque isso vai te trazer uma luz, uma clareza muito grande do que fazer, principalmente para você manter a tua saúde, para você manter o teu sistema, a tua família saudáveis dentro da tua casa. Olha, a Rê tá falando, e um rio perto, um rio pequeno? Rio é super legal, né? O que é um rio? O rio é o fluir da água, né? Tomara que esse rio que esteja perto aí, seja um rio limpo, né? Porque hoje em dia os rios eles são tratados como escoamento de lixo, de esgoto. Mas o que é o rio? É a energia justamente disso, da água que leva. A água é o movimento da emoção. Então, se você tem uma água que leva as emoções negativas, né? E o fluxo da água, o fluir da água tem uma simbologia muito bonita, né? O Feng Shui, né? A gente fala Feng Shui porque é o jeito que escreve, tá? Mas a gente pronuncia Feng Shui, significa vento e água. O Fun, ele vem do som do vento, que fala, ó, Fun, e o Sh da água.
Então, olha que interessante. Se eu fosse pronunciar a palavra Feng Shui, Feng Shui, eu ia falar assim, ó. Era isso. Só que fica esquisito, né? Como é que eu vou falar pra vocês aqui? Vou fazer um da tua casa. Eu fico rindo, né? Eu dou risada porque é interessante. Mas se a gente conseguir entender de onde que vem essas teorias, de onde que vem essas técnicas, né? É completamente a conexão com a natureza. Então, pessoal, primeiro alerta que eu vou deixar aqui pra vocês. Alinhem-se com a percepção, primeiro, do ambiente que vocês estão, o que vocês têm em volta da casa de vocês, né? O que vocês têm no contorno da casa de vocês? A Rê tem um rio pequeno, que legal, esse rio tá bacana, tem planta ao redor dele, ele é um rio poluído. Se ele for um rio péssimo, né? Aí eu acredito que você vai ter que colocar até uma proteção, Rê. Mas de qualquer maneira, a água sempre é um bom elemento pra gente ter perto, tá bom? A água sempre é um bom elemento. A água, ela só não pode estar no subsolo da casa da gente. A gente não pode ter água embaixo, porque aí ela vai passar, ela vai levar embora as emoções, ela leva a energia, ela suga. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês vem de muito estudo depois que eu descobri que eu tinha construído a minha casa em cima de uma mina d'água que foi soterrada, né? O pessoal foi fazer o loteamento, passou a máquina e aí eu olhava lá do outro lado, tinha uma várzea no fundinho lá do loteamento, né? Bem lá no fundo do meu terreno. E eu via um riozinho lá. E do outro lado, a gente via as minas, né? A mina d'água, dá pra você enxergar ela, porque ela tem uma certa planta, que onde tem a mina, essa planta nasce muito verdinha. E ela tem uma folha muito bonita e ela dá uma flor branca. Aí eu olhava do outro lado, assim, ó, meu terreno aqui, eu olhava lá do outro lado que tinha uma fazenda e tinha as plantinhas da mina d'água, né? E geralmente, quando tem o rio aqui embaixo, se reflete o que tem do lado de cá, também tem do lado de cá. Aí eu falei, gente, caraca, é verdade, esse lugar aqui era um lugar super propício, é óbvio que tinha mina d'água, mas o mercado imobiliário não quer nem saber de natureza, né, gente? Eles passam a máquina, sai soterrando tudo. Então, soterrar uma mina d'água significa prender a emoção. Imagina eu com um monte de emoção presa embaixo do meu terreno. O que começou a acontecer? A água, ela sempre acha um caminho. A água não vai sumir porque você soterra ela, né? Que nem infiltração. Se você tem uma infiltração na tua casa, se você não achar o motivo da infiltração e for lá na raiz do problema corrigir, não adianta você ficar descascando parede, pintando parede. A água sempre vai achar um caminho. Então, com essa mina d'água soterrada, ela estava sugando a minha energia de vida, a minha força. Eu chegava em casa sugada, cansada, eu quase morria. Né? Vocês já devem ter ouvido eu contar essa história aqui, mas eu sempre gosto de contar para que vocês consigam despertar para o olhar da casa de vocês. Então, eu chegava em casa sugada, isso foi sugando a energia da minha família, isso foi fazendo com que eu deixasse de olhar para os meus filhos, né? Eu não conseguia estar presente quando eles precisavam. Eu chegava à noite, eu deitava, eu apagava. Não era nem um deitar, era um desmaiar, né? Eu chegava tão sem energia em casa que eu estava apagada. E quando eu fui fazer, né, os processos de radiestesia, de Feng Shui, que eu descobri como que a minha casa estava doente, precisando de um olhar mais saudável, para que eu conseguisse resgatar a minha saúde, tá? A Anícia tá falando aqui, uma fonte no terraço com plantas e com sol da manhã é ideal? Perfeito, Nícia. O sol da manhã, ele tá na energia da família, né? E as plantas, elas ativam essa energia, né? O elemento que a gente precisa ter nessa área são as plantas. Então, é muito legal você ter as plantas, tá? E essa fonte vai trazer energia de vida. É muito legal. Tem o local da água, mas não tem problema você ter fonte em outras áreas, tá? Você só não é legal você ter fonte no lugar do sucesso, porque a água apaga o fogo. E o sucesso lembra o elemento fogo. No Feng Shui a gente trabalha com 5 elementos e eu trago o Feng Shui sistêmico, né? O que é o sistêmico? Eu trabalho com a constelação do ambiente também, olhando para todas as áreas da casa onde a gente precisa enxergar onde está com problema, o que dentro da minha casa está com problema e por quê, né? Eu tive uma cliente que começou a pandemia, ela começou a brigar demais com a família, ela me procurou que ela estava desesperada. Quando ela viu, quando eu coloquei a planta da casa dela e eu vi que a casa dela, a planta tinha muita área de fogo, muita área de sucesso e prosperidade, que são as áreas quentes, né? Qual que é a área do fogo? É a área onde o sol do meio-dia tá a
pino, tá pegando ali na lateral da casa. Então, a hora do sol, onde o sol do meio-dia tá batendo na tua casa, é a área do sucesso. Ali não é legal ter água. Por quê? Você precisa ativar o fogo. Você não pode apagar o fogo. E precisa manter em equilíbrio. O que estava acontecendo com essa família dessa cliente? Ela estava simplesmente brigando demais com os filhos. Ela não estava conseguindo controlar os filhos. Isso estava acontecendo com os filhos e com o marido. Quando eu fiz a constelação da casa dela, depois eu posso até trazer para vocês para mostrar, gente, esses casos que são muito interessantes, né? Quando eu fiz a constelação da casa dela, os filhos estavam localizados na área do sucesso, ou seja, eles estavam agitados, eles estavam com o elemento fogo agitado. E ela estava do outro lado e o olhar dela direcionava para eles e no centro tinha uma seta que cortava essa relação. Então, eu pude perceber que os filhos realmente estavam muito agitados, ela não estava conseguindo controlar os filhos. Aí a gente tem que trabalhar o elemento contrário, o elemento oposto, né? Para dar uma acalmada nesse fogo, tirar os filhos dessa área e colocar os filhos numa área onde eles vão ficar mais tranquilos, né? Isso tudo, né? Esse olhar sistêmico para casa, para os elementos do Feng Shui, eles vão trazer uma clareza muito grande. Se com uma constelação, para a gente melhorar um aspecto da nossa vida, a gente já consegue enxergar tanta coisa, imagina trabalhar isso dentro da casa e com a família toda. Então, é fantástico, é magnífico. Então, falamos aí da fonte da Nícia. Já eu vou partir para a segunda fase, onde eu vou colocar mais como que a sua casa fala com você nos aspectos internos. Olha o Rubens. A minha é bem quente, não noto muito vento passando por dentro. O que diz isso? Ô Rubens, se você tá com uma energia de muito calor e de não ter vento, de repente você teria que perceber que deve ter alguma área onde a circulação de ar da tua casa tá prendendo, né? O que tá prendendo essa circulação de ar? Será que são prédios do lado de fora? Será que será que ela não tem a ventilação cruzada? Porque para ventilar uma casa, Rubens, nós precisamos de ventilação cruzada. O que é ventilação cruzada? O vento ele tem que ter por onde entrar e ele tem que ter por onde sair. O vento ele não entra e sai pela mesma janela. Então vocês podem perceber que se você entrar no quarto, fechar a porta e abrir a janela, o vento vai entrar e vai ficar ali. Você não vai ter não vai refrescar teu ambiente. Agora, se você tem uma janela aqui, e aí você abre a porta e tem outra janela aqui, você abre as duas, você vai ver o vento cruzar. Aí tua casa vai começar a circular a ventilação. Então eu vou te pedir para você fazer primeiro esse teste. Abra as janelas todas e perceba em qual janela que o vento entra e em qual que ela sai. Isso você consegue fazer, tá? Esse teste na tua casa. O que simboliza, né? Agora eu vou falar com o Rubens da linguagem que a gente fala lá no nosso grupo da sistêmica, lá do nosso grupo da supervisão. O que significa, Rubens, você deixar o ar entrar na tua janela, na tua casa? Você está renovando energia, você está renovando a emoção, você está renovando o sentimento, você está renovando, você está permitindo que entre na tua casa energia do novo. Se você fica com a casa toda fechada, não abre as janelas, não deixa entrar o vento, não deixa entrar o sol, não deixa entrar nada, significa que você está prendendo e mantendo aquelas emoções, aquelas sensações e aqueles sentimentos. Aquela energia está estagnada ali. As coisas na tua vida vão começar a estagnar. Vai ser mais difícil de fluir. O vento é a energia do fluir. O vento passa, entra, leva embora aquele ar acumulado, aquele ar pesado, aquele measma. Vocês sabem o que significa measma? Measma é a energia densa que fica dentro de um ambiente a partir de uma emoção do ser humano. Suponhamos que você tenha feito uma limpeza linda na tua casa. Você limpou ela fisicamente, energeticamente, tua casa está zerada, linda, maravilhosa, perfeita. Aí chegou uma pessoa, chegou um parente teu, chegou um irmão, um primo, uma pessoa que você ama muito, mas essa pessoa estava deprê. Aconteceu um problema, ela foi mandada embora do emprego e ela chegou na tua casa. Ela sentou ali naquele cantinho da sala, você foi lá, conversou um pouquinho com ela. Passa um pouquinho, essa pessoa levanta e fala assim: nossa, que bênção que eu conversei com você, eu tô me sentindo tão bem. Nossa, que maravilha, muito grata, nossa, agora eu posso ir embora. Aí você serviu o café, né? A pessoa conversou, vocês conversaram, a pessoa levanta e vai embora. Ela vai embora bem. O que aconteceu, gente? Energia é troca, tá? É equilíbrio, é sintonia. Então, se você, por exemplo, pega uma bacia com água e você pega um pano seco
O que vai acontecer? Você pega o pano seco e coloca dentro dessa bacia com água. A água vai para o pano e o pano vai ficar molhado. A hora que você tira o pano dali, o pano vai tirar a água, parte da água da bacia e vai levar essa água com ele. Pessoal, energia é a mesma coisa, tá? É como se fosse assim, ó, essa pessoa que chegou na tua casa com essa baixa astral, com essa deprê, essa pessoa, ela tava com uma energia mais baixa e a tua casa tava aqui, ó, numa vibração mais alta. Aí, essa pessoa fez uma troca de energia com o ambiente. O ambiente estava aqui, ele fez isso, ele cedeu um pouco da energia para a pessoa e a pessoa chegou aqui. Houve um equilíbrio. Essa pessoa vai embora super bem e o teu ambiente baixou a energia. Houve um equilíbrio. A lei do equilíbrio, do dar e receber, também é uma lei sistêmica, gente. Nós vamos falar muito disso aqui, tá? A lei do equilíbrio do dar e receber. Que tanto que você vai permitir que o teu ambiente dê e que o teu ambiente receba. Só que isso não é uma coisa que tem como a gente coordenar, né? Eu falar assim, não, peraí, vem cá, eu vou te dar só 5 pontos de energia, porque 95 eu vou ficar aqui na minha casa. Não é assim que acontece, né? Depende muito de como que a pessoa tá e de como que você está também. Mas enfim, sabe aquele cantinho que aquela pessoa sentou? Que ela chegou na deprê e você foi conversando e ela foi melhorando? Foi equilibrando, foi havendo um equilíbrio. O ambiente pegou um pouco dessa energia, dessa mágoa, dessa angústia dessa pessoa e ela se abasteceu com a energia boa. Aí ela vai embora bem. Ela trocou energia com o teu ambiente. Sabe o que ficou naquele canto ali? Essa densidade, essa energia densa que se chama miasma. Eu tenho umas varetinhas, né, que se chama dual hold. É um ferrinho que a gente coloca na madeirinha e eu, como um elemento de cura, de radiestesia, vou segurando essa varetinha e quando ela chega principalmente nos cantos, gente, a varetinha vem e cruza. Isso é detecção de energia densa, de energia pesada. E às vezes vocês vão falar assim, nossa, tem magia. Não é, gente, é normal, né? Se você sair ali na esquina, brigar com a vizinha, você já volta com a energia mais pesada. Isso você vai trocar com o teu ambiente. Então, é normal. Nós precisamos entender a normalidade da troca de energia que nós temos com o nosso ambiente. Quando a gente abrir o olho para isso, enxergar que a nossa casa está mostrando isso pra gente o tempo todo, a gente vai começar a trabalhar com as curas. Porque a casa, ela tem que curar a gente, ela tem que abastecer a gente e não sugar a nossa energia, né? Quando eu estava naquela casa minha, que eu tinha uma mina d'água embaixo do meu quarto, embaixo da minha cama, e eu estava morta, sugada, eu não tinha consciência. A partir do momento que eu desenvolvi a consciência, eu, como arquiteta, falei, como que eu posso não mostrar isso para os meus clientes? Como é que eu vou poder ficar quieta e não mostrar para os meus clientes que eu posso ser uma arquiteta que transmite a cura para a pessoa, né? E aí juntou tudo, fez todo sentido, porque eu já trabalhando com as constelações, né? Trabalhando o potencial do desenvolvimento humano, da pessoa, transformando as pessoas em pessoas melhores. Como que eu não vou transformar os ambientes se é tudo uma coisa só, né? Não adianta eu estar bem. Aí eu chego lá em casa, nossa, constelei, tô livre, tô feliz, tô limpa. Aí a tua casa tá pesada, cheia de gente com energia ruim lá dentro. Cara, tudo é o sistema. Você não vai ficar bem se todas as pessoas dentro da tua casa estiverem mal. É o todo que tem que ser visto. Por isso que a nossa casa, ela é um ponto de cura, tá? A Isa falou assim, nossa, tudo muito interessante. Isa, é interessante que você não faz ideia, você não sonha o tanto de coisa interessante que eu vou trazer para vocês, tá? É fantástico. Quando vocês conhecerem esse universo, vocês não vão conseguir olhar para a casa de vocês, para a vida de vocês e para a família de vocês, para o sistema, com outro olhar. A nossa casa fala da nossa vida o tempo todo, tá? Nossa, Ana, estou encantada, você está usando fundamentos da alquimia. Que lindo. Exato. Olha, tudo tem relação, tá tudo relacionado. Tá tudo unido, é tudo a mesma coisa, né? Somos todos um. A primeira live no comecinho da pandemia, Bárbara, eu falei sobre isso, eu falei sobre somos todos um, né? Como que a gente achava que a gente ia ter controle da nossa vida no começo da pandemia, né? No ano passado, 2020 vai ser o ano, 2020 eu vou brilhar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar rico, eu vou botar todos os meus projetos para andar. Cara, chegou em março, nossa, tudo desabou na cabeça da gente, né? Todos os cursos cancelados, tudo, nossa, olha, realmente eu espero que vocês tenham ficado com uma energia em alta, porque se a gente não tivesse energia interna em alta,
para a gente poder controlar, né, e olhar para a nossa vida de uma forma mais positiva, a gente não consegue seguir. Mas o importante é que nós estamos todos juntos na mesma situação, né? Como disseram também, estamos na mesma tempestade, em barcos diferentes, mas nós estamos na mesma tempestade, né? Eu espero que todos saiam melhores. Então eu quero trazer para vocês cada dia mais conceitos melhores, fundamentados. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, gente, não é nada de esotérico, não. É fundamento, é física quântica, energia, né? Eu até fiz um post lá. Se você tem um celular, você sabe o que é energia, né? E como que funciona para um celular se conectar com o outro? Os dois têm que estar ligados. Não adianta, então eu tenho um celular, eu vou ligar para você. Aí eu pego o telefone e ligo. Se o teu celular está desligado, não vai haver a troca de energia. A troca de energia só existe porque os dois têm energia e tem esse equilíbrio, tá? A Valéria, na minha casa circula super vento. Que legal, Valéria. Ó, aí, observação. Tudo em casa, tudo que eu falo, tanto na sistêmica, né, nas constelações, a gente sempre trabalha o ponto de equilíbrio, tá? Nem ao mar, nem à terra, nem 8, nem 80. Nem pouco vento, viu, Rubens? E nem vento demais, viu, Valéria? O vento demais, ele não só vai levar, ele vai varrer tudo, ele vai arrastar tudo da tua casa. Aí você faz um trabalho super bacana de energia, né? Você vai lá, constela, limpa, potencializa as coisas do seu ambiente, vem um vento violento, bate, leva tudo embora. Leva a energia boa e a ruim, você fica sem nada, você fica zerado. Então, vamos ter equilíbrio. Se você vê que tá um vento demais, fecha algumas janelas, né? Quando tá calor é gostoso circular mais ar, ventilar mais, sim, mas não deixe que esse vento chegue e leve muita coisa embora, senão você acaba ficando também com uma energia mais baixa, com uma energia mais sugada, tá bom? Vamos para o segundo aspecto. Olha, a gente começa, acho que tá equilibrado, não é muito não. Perfeito, Valéria. Eu tenho certeza que você tem a sensibilidade para poder fazer esse equilíbrio aí. E isso aí vai ajudar você a manter a tua energia também, né, profissional e da saúde equilibradas. E isso é muito bacana. Então, né, eu comecei falando do lado de fora, essa observação do fora. Mas querendo ou não, a gente já foi respondendo as perguntas falando do dentro, né? O vento, o que é o vento? O vento é um elemento que vem de fora para dentro. A chuva vem de fora para dentro, o sol vem de fora para dentro. Então, o jeito que chove dentro da tua casa, chove no chão, tem casa que chove dentro, gente. Tem casa que você esquece a janela aberta, molha e encharca tudo, né? Tem casa que tá com o telhado quebrado, tá chovendo dentro de casa. Olhem para as interferências dos elementos da natureza que estão acontecendo dentro da tua casa. Se tá chovendo dentro da tua casa, se tem uma goteira, sua casa tá falando com você. Sabiam que goteira é que nem a casa chorando, é a tristeza, né? É a emoção que tá caindo, que tá vazando. E isso pode levar embora, quando tem, além da goteira, tem vazamentos, né? Um vazamento no chuveiro, numa torneira. A água também simboliza a emoção, mas ela também simboliza a prosperidade. Então a prosperidade está indo embora pro ralo, né? Tá sem controle. Uma casa com goteira é uma casa que tem a emoção aflorada, né? Tem alguém que tá triste, que tá em depressão naquela casa. Se não está, pode vir a desenvolver. Prestem atenção, liga a luzinha, fica alerta, tá? Trinca. O que significa trinca? Casa trincada. Pô, você tem uma pessoa dentro da tua casa que tá tão resistente, que ela vai quebrar, ela vai partir no meio. Então, a resistência, ela mostra que a casa está precisando trincar, né? Tem uma parte, o que é a trinca na casa? Uma parte da casa está aqui firme, fixa na terra, a outra quer se movimentar. Então, quer dizer, tem um movimento que está indo contra uma resistência, uma parte separa da outra, vem uma trinca. Trinca detecta resistência dentro de casa. E por aí, gente, ó, nossa, tudo. Então, qual que é o chamado de hoje? Comece a ouvir o que a tua casa está falando com você. Comece a prestar atenção. Tem mofo? Mofo é um problema, mofo é umidade, né? Qual que é o sentimento que está preso, encalacrado ali dentro da parede, que é aquela água que não tem para onde ir, que está ferindo aquela parede, que está trazendo, através do mofo, mostrando que aquilo ali está doído, está dolorido, é um sentimento retido, né? Que sentimento que você está retendo que você não está colocando para fora? Vai virar um mofo na parede, vai manchar a tua parede todinha, vai estragar um móvel, e aí se você não cuida, vai estragando coisas até chegar na tua saúde.
Gente, olha, eu até arrepio quando eu falo. Por quê? Se a gente souber ouvir a nossa casa, a gente não fica doente. Tudo o que vai se manifestar, olha, eu arrepio mesmo, porque isso que eu tô falando para vocês é a coisa mais maravilhosa do mundo. Vocês entenderem o sistema de vocês através da casa. Nós, se a gente quer se manter a nossa saúde, vamos olhar primeiro para o que está fora. Todas as energias que chegam aqui, ó, no nosso corpo e na nossa alma, começam nos corpos externos. O primeiro corpo externo grande que a gente tem é a casa. Tudo que vai se manifestar no meu corpo físico vai começar na casa. Se eu olhar para minha casa e ver quais são os sinais que ela está me dando, eu posso perceber o que vai acontecer no meu emocional. Pode ser que tenha uma criança, essa criança vai manifestar primeiro, porque a criança tem menos proteção do que o adulto. Observem o que a tua casa está querendo te dizer. A Isa tá falando, nossa, então eu tô no paraíso, minha casa é bem arejada, ao lado tem 2 escolas, uma praça enorme bem arborizada, mas tem um posto de gasolina na frente também, que você disse que não é tão bom. Mas, né, a gente vai equilibrando, fazendo um equilíbrio aí, né, Isa? Eu vou fazer essa pesquisa radiestésica do que o posto de gasolina simboliza, até porque eu tenho um posto também aqui na frente do meu prédio. Eu abro a janela do meu quarto e dou de cara com o posto. Apesar que não tá tão pertinho, mas eu acredito que ele possa causar uma interferência no quarteirão, né? Porque você tem ali no subsolo um depósito de combustível. Esse combustível é inflamável, né? E também é poluente. Enfim, é uma química muito forte que pode sim interferir na nossa vida. Eu vou fazer essa pesquisa, Isa, eu vou te deixar essa missão de você me lembrar, tá? Pra gente ver juntas qual que é a simbologia, o que a radiestesia do posto de gasolina pode falar pra gente. Eu vou fazer essa pesquisa, porque essa pesquisa eu ainda nunca fiz, eu ainda nunca tive um caso de avaliar. Mas como você tá falando e eu também tenho aqui, me aguçou a curiosidade, tá? Vamos lá, quem mais escreveu aqui? Gente, eu fico clicando, eu fico com medo até de clicar e sumir aqui, ó. Teve um comentário antes... Aqui, a Valéria. Nossa, eu tive uma doença grave que me deixou quase 2 anos em casa e foi o tempo de maiores goteiras no meu quarto. Consertávamos e aparecia outra. Exato, Valéria, você falou, olha que incrível, né? Você confirmou na prática, tá? Essa doença grave te deixou numa tristeza muito grande, né? E tinha algum problema por trás disso, né? Você sabe que se a gente for constelar esse problema teu, você vai ver questões familiares que você estava trazendo, né? Que a dor dessa criança tua trouxe e manifestou essa doença. Então, será que essa criança interna tua, ela não estava chorando, né? Porque precisou se manifestar na doença? E aí você vê a goteira, se arruma, não para, se arruma, não para, se arruma, não para, é porque tem um problema que tem que pesquisar. Muitas vezes, gente, a gente começa a detectar no ambiente, mas a gente só vai conseguir resolver o problema se a gente for para a constelação. E a constelação, ela vai dar pra gente essa base, esse suporte de entender o que está acontecendo com o problema da alma, com o sistema, né? O que essa doença está me trazendo? De onde vem essa doença? E por que essa casa está chorando essa energia, né? A casa chora, a casa manifesta isso. Então, a gente pode ver em vários problemas. Por exemplo, se tem um vazamento na pia do banheiro, na torneira do banheiro, já é um problema, tá? Esses sentimentos... A Jéssica, tá como tapoeira aqui a Jéssica. Esses sentimentos querem dizer somente os atuais moradores ou dos antigos? Jéssica, pode ser dos antigos, tá? Se você mudou para uma casa e você não fez uma boa limpeza energética nessa casa, o que significa limpeza energética, gente? Pelo amor de Deus, não é espiritismo, não é macumba, não é nada disso. Tem gente que acha que tem a ver com religião. Gente, não tem nada a ver, tá? Cada um na sua crença, na sua religião, né? Eu venho de uma família católica, eu sou muito espiritualista, eu acredito, né? Eu acredito que o nosso espírito, ele não morra, eu acredito que ele continue. Eu não sei muito bem explicar isso, né? Mas eu tenho as minhas crenças, é óbvio, e não tem nada a ver, não se relaciona com religião. Então, por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas têm uma resistência em acreditar numa constelação, em querer fazer uma constelação para detectar um problema, e tudo isso é energia, é o sistema nosso. Então, quando eu trago para vocês, né, quando a Jéssica faz a pergunta, os sentimentos, eles são meus atuais ou de quem morou antes? Pode ser de quem morou antes, sim. Que aí, você lembra que eu te falei do measma? O measma é aquela energia que fica impregnada. Se você não fizer a limpeza energética da forma correta, tá? Você vai ficar com a energia impregnada dos antigos moradores.
Eu já tive casos, tá, de fazer cura em ambiente de casa onde morou uma pessoa extremamente depressiva e aí entrou uma pessoa nova, né? Inclusive foi uma amiga minha, tá? Ela mudou para um apartamento e ela dormia numa cama no quarto de uma pessoa que era extremamente depressiva. Isso começou a influenciar na energia dela. Nós tivemos que fazer um trabalho de limpeza, de mudança. Primeira coisa que eu falei para ela: pinta esse quarto. Gente, toda vez que vocês mudarem para um ambiente novo, pinta. As paredes, elas fica impregnado. As paredes seguram a energia, né? É que nem o nosso corpo que segura a energia também. Então a pintura vai renovar, tá? Claro que é legal trabalhar também com o turíbulo, com os incensos, tá? Eu vou ver se eu vou na minha programação das lives, eu vou colocar uma live só para ensinar vocês a fazerem essas limpezas, tá? Vocês vão ficar sabendo tudo acompanhando aqui no feed. Então, essas limpezas são super fáceis. Vocês vão fazer com coisas que vocês têm em casa. E é bom vocês terem elementos de poder. Vamos fazer uma live só de elementos de poder. Também tá na lista. Já fiz uma lista fantástica de coisas que eu quero ensinar para vocês. Olha só. Isso aqui é uma mandala. Essa mandala, ela tem uma simbologia, né? Mandala é um elemento muito bacana pra gente trabalhar em casa. E essa minha mandala aqui, ó, eu penduro ela, tá vendo? Ela tem uma argolinha aqui, ó, eu penduro e ela ainda trabalha com a energia do vento. Olha que gostoso. Então, esses elementos que trabalham com o vento, né? Adoro o sino dos ventos também, já tive muito. Agora aqui no apartamento eu até não tenho, mas eu quero ter um. Então, quando a gente trabalha com elementos de poder, tá vendo ali que tem uma estrela, né? Então, a gente trabalha com a mandala, isso aqui decora o teu ambiente, mostra para você a direção dos ventos e ainda protege, é um elemento de proteção a mandala. E aí, eu trabalho também, eu tô mostrando uma coisinha, né? Eu tenho milhares de coisas. Os incensos, tá? Eles ajudam muito. Então, tem vários modelos. Eu sou acumuladora de incenso. Gente, onde eu vou, eu compro incenso. Eu tenho caixas e caixas de incenso. Você acende o incenso e deixa ele queimando ali no cantinho. Só acende e deixa queimando. Vai soltar um cheirinho gostoso na casa. Bota no canto, bem, sabe, na quina da parede? Coloca no canto. Se você viu que tem uma energia mais ou menos ali, ó, você coloca lá. A hora que o incenso termina de queimar, gente, você respira até mais puro o ar. O ar entra, você fala assim, nossa, sabe? Tirou aquele peso, aquela densidade. Incenso é ótimo, né? E vocês podem, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver, né, que o padre usa na igreja o turíbulo. Lembra do turíbulo? Eu tenho turíbulo, depois eu vou achar, porque tá no meio das minhas caixas de coisa que eu não desembalei até hoje da mudança. O turíbulo, você coloca o incenso lá dentro, põe para queimar e ele faz a limpeza da energia. Então, até na igreja, né, as religiões, elas usam isso para fazer esse trabalho de limpeza. Como que a gente não vai fazer na nossa casa, gente? Tem que fazer, tá? Tem que trabalhar o incenso. Mas, ó, então vamos continuar. Então, pode ser sim, viu, Jéssica, dos moradores antigos. Se eu soubesse tudo isso antes, minha casa estava... a minha casa estava muito doente. Sim, mas nunca é tarde, viu, gente, para aprender. Nunca, porque a gente sempre vai morar dentro de um lugar, né? Isso aí é eterno. Ad eterno. Até você morrer, você vai morar dentro de um ambiente. Então, você tem que cuidar desse ambiente para o resto da vida. Cuidar da casa, da energia da casa, é que nem tomar banho, gente. É todo dia. É hábito, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui? Ensinar como é que esses hábitos vão ficar mais leves, mais gostosos durante o dia a dia. E não falar assim, ai meu Deus, tem uma goteira na minha casa. Cara, a goteira não é o fim do mundo. Peraí, deixa eu olhar pro que eu tô sentindo, quais tristezas, né? Como é que estão as pessoas dentro da minha casa? Às vezes a gente não tem tempo de olhar para a pessoa que está do nosso lado. E às vezes ela está manifestando alguma coisa que a nossa própria casa está mostrando. Ó, a Isa tá falando, e a goteira também. A minha torneira da cozinha está pingando e minha vida financeira tá bem bagunçada. Gasto muito com comida. Tem a ver? Tem a ver sim, viu, Isa? Tem a ver. Olha para essa torneira, arruma essa torneira e olha para tua vida, né? Por que essa goteira, o que tá indo embora pro ralo na tua vida? Por que esse dinheiro tá escoando, né? Por que você tá gastando muito com comida? Será que você tá querendo preencher um vazio da tua alma? Será que não tá alguma coisa legal? Aí isso já tá se manifestando no teu corpo externo, que é a tua casa, né? Então, o controle essa torneira, controle essa água que tá caindo. Você vai ver um reflexo no controle do teu dinheiro e no controle da comida também. Uma coisa vai vindo e consertando a outra, é que nem um dominó.
dominó, gente. Quando você empurra um dominó, vai derrubando, vai resolvendo tudo, viu? A Valéria tá falando, sim, passava muito mal e ficava bem chateada. É isso, Valéria, né? A doença te traz para uma situação de você ficar ruim, você fica mal. E é uma tristeza, né? Ninguém quer ficar doente. Você falou que você ficou muito tempo. Então isso realmente é você tentar resolver, se curar. Né? Hoje em dia é tão fácil a gente se curar rápido, né? Os remédios estão aí para resolver. Você está doente, com pouco tempo você resolve. E você ficar muito tempo doente, isso traz uma angústia, uma tristeza muito grande. Mas com certeza isso tinha alguma relação lá atrás, tá? Por isso, gente, que eu não coloco menos, né, um trabalho do outro, né? Para falar tudo isso que eu tô falando para vocês aqui, tem que ter a sabedoria das constelações demais, tem que ter a experiência das constelações, tem que ter o conhecimento do sistema, o olhar para o todo. Se a gente não entender que o nosso novo normal daqui para frente vai ser olhar para o todo, vai ser fazer as nossas curas antes que elas cheguem no nosso corpo, né? A gente vai virar escravo de doença, escravo de vírus, de remédio, e nós podemos curar a nossa vida, curar a nossa alma com a observação. E a primeira observação que eu trago aqui, olhe para a tua casa, veja o que ela está falando para você, escuta o que a tua casa está falando, observa, anota, precisa de ajuda? Me chama, eu estou aqui para ajudar, tá? Esse trabalho é fantástico, né? E eu quero que vocês aprendam com isso cada vez mais, tá? A Renata, Rê, obrigada, quanto conteúdo maravilhoso, sensacional. Ana, que live incrível, vai ficar salva sim, viu, Bárbara? Ela tá no trânsito, né? Ela não tem como anotar. Vai ficar salva sim. Eu vou sempre deixando as lives salvas e eu vou fazer uma playlist também lá no YouTube com essas lives bacanas para vocês depois terem uma sequência, terem uma ordem. É que como é tudo muito corrido, não dá tempo, né? Eu vou fazer as capinhas, mas eu vou pegar, agora eu tô pegando mais tempo e mais energia para focar nesse tipo de cura. Nós precisamos, né? Eu preciso, vocês precisam, e a gente precisa levar esse conhecimento. Por quê? Nós não estamos mais para ficar gastando com médico caro, com remédio, com altos tratamentos. Os tratamentos que a gente precisa estão dentro da nossa casa, tá? Legal, deixa eu ver aqui que eu não estou conseguindo subir os comentários. Elementos de poder, sim, vamos fazer uma live só de elementos de poder, tá? Que legal, Isa. Gratidão também por vocês estarem aqui. Eu amo falar desses assuntos, né? Como eu disse para vocês, eu tenho 18 anos de experiência na arquitetura, né? Nessa trajetória eu já passei por muitas fases, já fiz muitos projetos. Nesses anos eu nunca parei de estudar, né? Então eu estudei o Feng Shui, fiz cursos maravilhosos, estudei radiestesia, radiônica, geobiologia, estudei terapias sistêmicas, estudei florais. Gente, estudei tudo que vocês podem imaginar. Estudei cromoterapia, estudei constelações, né? Há 10 anos eu já sou consteladora. Quem está aqui me conhece pela arquitetura e não sabe que eu trabalho com as constelações, agora é o coroamento, né? É a união do todo. Esse trabalho de olhar para casa, ele só faz sentido se a gente consegue conectar e olhar para o nosso sistema, tá? O nosso sistema, ele é tudo que traz, tudo que a nossa vida traz do passado e que se manifesta no hoje. Se hoje eu sou essa pessoa, né, com esse nível de aprendizado que eu tenho, com essas histórias que eu trago, é porque eu tive um sistema que me deu um suporte. E eu só estou aqui manifestando aquilo que o meu sistema permitiu. Eu só estou aqui hoje porque os meus antepassados fizeram como eles fizeram, né? Então, gente, uma das questões que a gente vai trabalhar também com a nossa casa é a gratidão. Eu agradeço porque eu estou aqui hoje. E eu agradeço porque eu sei que eu posso estar melhor, mas hoje o que eu tenho me deixa feliz, né? Ser grato pelo ambiente que você está, ser grato pelas coisas que você tem dentro de casa vai te trazer coisas cada vez melhores. E isso nós precisamos trazer para o nosso dia a dia, né? Eu sou grata pela minha mesa de café da manhã, pela minha xícara de café, eu sou grata pelo meu cafezinho com live, que eu amo estar aqui com vocês, tá? Então, é muito lindo esse tema, é muito lindo esse assunto, é um complemento, tá? Eu não posso falar, né, com a turma minha lá da supervisão, da sistêmica, das constelações, nós não vamos falar só de constelação, né? O Rubens está aqui, a Bárbara está aqui, a gente estava conversando lá no grupo sobre questões tão importantes, mas que não adianta você se curar sozinho se o teu sistema lá está doente.
Você precisa olhar o que está envolvendo o teu lar, as pessoas que estão convivendo com você. E isso é maravilhoso e vai trazer muito mais riqueza. Pessoal, a live está acabando, vai cair o nosso tempo. A gente ficaria aqui mais 2 horas falando com você. Amanhã eu vou estar com Leandro Magalhães aqui, não percam. Ele é um terapeuta integrativo maravilhoso, ele trabalha com energia, ele vai explicar para vocês como funciona a energia da casa. Beijo, beijo, obrigada, viu? Obrigada, obrigada, obrigada. Adorei vocês estarem aqui, adorei as trocas e vai ficar cada vez melhor, tá? Não percam. Sexta tem mais, sexta respondendo mais perguntas. Beijo, pessoal.